Aí galera, beleza? Esse é o Quebrada no Braque. Primeirão, hein? Primeirão de muitos, a gente espera, né? E a ideia, qual que é a ideia? De trazer assuntos gerais de uma forma mais descontraída, né? Por isso que é Quebrado, então espero que vocês gostem e é isso aí. Que fiquem bem à vontade, porque a casa é sua, a quebrada é sua. É isso aí. Então, o que a gente vai falar sobre hoje, Douglas? Qual que vai ser o primeiro tema que a gente vai abordar? Cara, eu acho que não dá pra deixar de fora o tema jovens hoje na igreja, contextualizar o que tá acontecendo, o que tá se passando, como a gente tem sentido os jovens na igreja. E eu acho que é algo muito amplo, tem muita coisa para se falar em cima disso, galera. Eu vejo que a tua geração, que é uma geração mais jovem que a minha, vocês sentem mais, né, essa mudança. Galera, como é que era contigo, assim? Como é que você começou, como é que você se inseriu nos ministérios jovens da nossa igreja, o BPC? Então, assim, eu nasci na igreja, né? Não realmente nasci na igreja porque tive que nascer no hospital, né? Mas desde muito cedo já frequento. E eu sempre via primeiramente minha mãe, meu pai, meus avós trabalhar na igreja, né? Mas, aos 11 anos de idade, eu entrei pro grupo de hip hop da igreja. Foi uma experiência, assim, muito boa, que eu fiquei até meus 16 anos, mais ou menos. E foi aí onde eu comecei realmente a trabalhar na igreja, né? E isso, tenho que dizer que se realmente foi algo que, entre aspas, me segurou na igreja. Porque, primeiro que era uma coisa que eu gostava muito de dançar, até hoje, né? Hoje estou um pouco mais acima do peso, né? Mas ainda assim é algo que eu gosto muito e que comecei a trabalhar na igreja através da dança, né? Como eu disse, foram 6 anos no grupo, mas ainda tenho quase 10 anos de contato com a dança, né? E essa experiência, como eu disse, não que ela assim foi que só porque eu trabalhava na igreja que eu fiquei, só porque eu dançava ali que eu fiquei na igreja, mas é algo onde eu aprendi ali sobre liderança, sobre ser servo, sobre como trabalhar na igreja, porque não era só dança. O grupo de hip hop, ele fazia trabalhos sociais, ir nas escolas dançar, tocar, cantar. Então, assim, foi o início da minha caminhada. E hoje, eu vejo, pelo menos na realidade da nossa igreja, que os jovens têm fugido do trabalho na igreja. Sabe? Porque, primeiro que acho que às vezes, muitas vezes, uma falha nossa mesmo, por não proporcionar, com certeza, primeiramente, mas muitos têm fugido porque é algo assim que exige um tempo, exige uma dedicação, exige um compromisso, que os jovens de hoje fogem de compromisso, porque é tudo fácil, né? É tudo na internet, é tudo bom. Tá tudo ali, né? Os pais bancam. Na minha realidade, eu não sou tão velha, mas na minha realidade, assim, meu pai e minha mãe não me bancavam, sabe? Tu falou em bancar, sabe o que eu lembrei da minha vida? Que eu queria, na época, ter um tênis skate que era top linha, um tênis que era uma nave espacial em cada pé, mais ou menos. E era um tênis muito caro, naquela época o salário mínimo era um pouco mais de R$200, ou um pouquinho menos, ficava ali. E esse tênis era mais que isso. E eu quis ter. E o meu pai, ele disse assim, não é pecado querer um tênis bonito, não é eu querer ter um tênis bonito, mas assim, ó, nós vamos dar um jeito de conquistar esse tênis. Na segunda-feira ele falou assim, ó, teu primeiro emprego, eu já falei, vamos começar a trabalhar. Naquela época dava pra trabalhar meio turno, tinha que estar estudando. E eu lembro muito bem que foi que eu conquistei aquele tênis. Mas porque não foi de mão beijada. Então, automaticamente, o meu pai naquela época ele me ensinou o quê? Meu irmão, pra ter, tem que fazer. Não é ganhar de mão beijada. Então, hoje, cara, você falou uma coisa muito importante. Eu sinto isso, cara. Talvez uma cobrança um pouco mais forte dos pais, né? Um erro nosso de não estar envolvendo mais, mas a gente não quer fugir muito do assunto, mas tem um projeto top aí que tá chegando, cara. E essa ideia é pra surpresa necessitada, né? Mas é projeto pra outro vídeo, né? Ele tá guardando segredo. Não quer dar spoiler. A gente fala tanto em servir, e eu tava lendo hoje sobre Jeremias, profeta Jeremias. Gente, pra quem não sabe do profeta Jeremias, ele era um profeta chorão. Mas chorava por quê? Porque ele tinha a obrigação de levar o evangelho, ao mesmo tempo ele tinha que estar
lutando contra todo aquele pecado, aquela iniquidade que estava acontecendo naquela Israel. Então, assim, ó, quando a gente vê essas histórias bíblicas, eu automaticamente pensei, pô, eu tô fazendo tão pouco, né? Eu tô fazendo tão pouco, eu preciso fazer mais. E Caleb, tu acha que esses exemplos bíblicos, eles motivaram você, ou você viu gerações até aqui se motivarem através de alguns exemplos? Tem algum exemplo bíblico, assim, que trabalha em você, que te move e que poderia mover essa geração? Como é que tu sente isso aí, mano? Ah, com certeza, né? Eu sou suspeito pra falar e eu sempre falo, na verdade tem dois personagens assim que me tocam muito, assim. Fora Jesus, né, que não tem o que falar, Jesus, né, mano? mas assim, de homens reais, assim, é Pedro e Paulo. Ah, Pedro e Paulo Porque assim, primeiro que Paulo é uma história de transformação absurda, e eu consigo elencar hoje muito bem Paulo nos dias de hoje, porque eu até já preguei sobre isso, mais ou menos, porque Paulo, ele hoje, digamos assim, antes de ele se converter, antes de ser Saulo, ele poderia ser considerado, digamos assim, um ministro. Hoje lá, junto com o presidente, ele era um ministro, ele era top, ele conhecia, e para ser ministro naquela época não é que nem hoje, né? Não é escolhido, tu tinha que merecer, tinha que ter conhecimento, tinha que ter estudo, né? Então o cara era top, né? E perseguia os cristãos. Então, o último cara que eles poderiam dizer assim, que esse cara vai ser um seguidor de Jesus, que era, naquela época era algo totalmente novo, né? Jesus tinha ido pro céu, voltado pro céu, algo era totalmente novo, então a última pessoa que eles queriam, que pensavam em seguir Jesus era Paulo, né? E depois, justamente esse cara ter um encontro com Jesus. E o mais interessante, assim, o mais legal de tudo que eu sempre falo, assim, que Jesus nunca pediu para ele abandonar a vida dele, nem os conhecimentos dele que ele tinha. Nenhum momento na Bíblia tu vai encontrar assim, agora tudo que tu conhece, tu vai esquecer e tu vai me seguir. Não, Jesus não pediu isso, mas os comportamentos de Paulo, que agora é Paulo, mudaram. E ele usou os conhecimentos que ele tinha para espalhar o evangelho, não só espalhar o evangelho, como fundar a igreja, fundar várias igrejas e comandar várias igrejas, né? E para resumir, o final da carreira ainda de Paulo é assim, esplêndido, né? Porque ele termina a carreira dele na prisão e à beira da morte dele ele ainda consegue escrever muitas cartas. Tá, mas como que eu consigo ver isso nos dias de hoje? Quantos conhecimentos a gente consegue adquirir hoje através da internet, né? Quanta coisa a gente consegue absorver hoje? Várias pessoas, a gente tem vários conhecimentos, a gente tem várias ferramentas, tem pessoas que sabem muitas coisas sobre a internet, sobre variadas coisas. E quando a gente vem para Jesus, quando a gente pensa na igreja, a gente acha que a gente tem que abandonar todos aquilo que a gente conhece. O que a gente tem que abandonar? A vida de pecado. A iniquidade, né? Paulo não perseguiu mais cristãos, né? Mas ele usou o conhecimento que ele tinha pra... E você lembrou, sabe o que você me lembrou agora? Me lembrou Daniel, cara. Lembra do teste lá, que eles sabiam 10 vezes mais de tudo que era testado. Então, eu tava dividindo com a Leite esses dias isso. Que a Leite tava voltando pra pós dela e... eu vi como ela ficou, ela se acendeu naquilo. Eu disse, cara, glória a Deus por isso. Porque, Caleb, você falou em adquirir mais sabedoria, Letícia também, que o que eles tinham que falar? Não era de Bíblia lá, mano. Eles tinham que falar de conhecimento geral. Era de tudo. E Deus deu 10 vezes mais aquele ensinamento para Daniel e para aquela galera ali. Então, assim, ó, você tem que procurar um ensino, né? Todo estudo. Claro, dentro daquilo que for saudável, das faculdades, né? Que são saudáveis, que te afastam do que é errado, mas que te colocam... mas o próprio Daniel tem um exemplo disso. Digamos, vamos assim, ainda mais Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens. Eles estavam lá no meio dos caras, mas eles não se contaminaram, né? Então, assim, o problema não é aonde você está, mas quem você é. Isso. Porque se o teu caráter está firmado em Cristo, você não vai se contaminar, né? Então, o próprio Daniel, que estava lá junto nessa turma, é uma prova disso, que a gente não precisa abandonar a nossa vida aqui humana, né? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa viver, né? Trabalhar, a gente precisa, né, ter lazer, comer.
Agora o que você não pode é se contaminar. Só ter lazer, comer. Comer. Pelo menos depois que casa. Principalmente depois que casa, né? Né? Mas é isso aí, a gente não pode. O que hoje tem sido muita dificuldade, porque assim, os jovens, eles não conseguem separar, sabe, o conhecimento do não contaminar. Sabe, é muito difícil, é tudo a mesma coisa, sabe? Ou a igreja se torna só um momento de lazer e não o compromisso que eu falo, sabe? Ou assim, daí entra naquela, mas tu não entende, Caleb, onde que eu vivo, tu não entende que é difícil o meio que eu tô de não me contaminar. A gente tem jovens na nossa igreja, mesmo que são os únicos cristãos na casa deles, né? Sim. E outros tantos testemunhos, né? Então, assim, é fácil? Lógico que não é. Tu mesmo pode contar o testemunho. Exatamente. Eu falo sempre que na minha família, somente eu, né? Que decidi seguir, mas foi por pura graça, né? Eu creio que assim, nós estávamos falando antes do chamado, a gente fala sempre sobre isso, sobre chamado, sobre Deus formar um plano e executar esse plano, mas depende do que você acabou de falar sobre o Sadraque, o Abdinego ali e Daniel, com a galera toda ali. Eles não se contaminaram, eles decidiram aquilo. Eu, quando tive o primeiro contato com Deus, que eu não conhecia como funcionava dentro da igreja, como era uma igreja. O que eu sabia de igreja era o que a católica, a apostólica romana me ensinava. Então tinha toda aquela idolatria, aquela adoração, que foi onde começou, quando eu comecei a entender quem era Jesus e o que era aquele meio. Então aconteceu o seguinte, eu comecei muito cedo a adorar falsos deuses, né? Eu comecei muito cedo a fazer aquilo que não era o correto, mas para mim estava tudo normal. Como é que eu venci isso, cara? Porque eu comecei a frequentar o culto. Eu fui convidado e disse, olha, quero saber como é que é. Mas claro que o testemunho é muito mais longo que isso, requer mais tempo. Mas quando eu conheci a igreja e que eu cheguei, era uma sexta-feira, cara, eu fiquei totalmente à vontade. Eu disse, cara, esse Jesus é poderoso mesmo. Porque que ambiente gostoso que é esse ambiente. Mas eu fui esperando o quê dentro da igreja? O melhor da igreja. Eu não queria uma revelação. Eu não queria que alguém me dissesse, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não precisa disso. As promessas estão todas na Bíblia. Eu sempre digo, está na Bíblia. E Deus, ele tem um plano para você. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu cheguei na igreja e fiquei à vontade. Eu simplesmente entendi, minha alma já entendia. Pô, é a casa de Deus. Então, quando eu entrar dentro da casa de Deus, o que eu tenho que esperar? O que o Pai vai trazer para mim, né? E de coração aberto, gente. Não precisa ter a parede mais bonita, não precisa ter a luz mais top. Não precisa, gente. Eu preciso ter o meu coração inclinado para Deus, cara. E de testemunho, cara, vem a libertação, né? De adorador de falsos deuses, de uma vida de prostituição, usuário de drogas. Então, era uma vida toda errada. E sabe o que mais me machuca hoje, cara? Jovens que estão conosco e que às vezes optam a ir para isso. Porque o meu chamado é muito do testemunho mesmo. Eu acho que o testemunho por si só do meu chamado já é para te alertar. É um spoiler do que é lá. Do que vai acontecer se você cair naquela galera lá. Do que vai acontecer se você... Mas os meus pecados são soma das minhas atitudes. Eu sempre digo, seria uma falta de caráter minha chegar e dizer, não, foi fulano, ciclano, beltrano, dar nomes aqui e dizer que os caras me colocaram naquilo, que as meninas me colocaram. Não, fui eu que escolhi, cara. Eu acho que essa também é uma grande chave. É o nosso caráter com Deus, né, Caleb? Por falar em caráter, assim, eu sempre cresci na igreja, mas eu digo assim que eu passei por um processo de reconversão, né? Que na verdade a gente está sempre evoluindo, né? Cada vez mais próximo de Deus, mas todo mundo passa por aquela fase da adolescência, assim, principalmente os crentes, de querer experimentar as coisas, assim. Eu digo assim que eu nunca fui querer, assim, pra beber, pra festa, assim, mas nem por isso eu era 100% convertido, né? Nem existe, na verdade, em cima do muro, né? Mas é engraçado falar isso. Se em cima do muro, vamos derrubar isso aí, né? Porque a gente olha, assim, as pessoas pra fora, assim, são tão felizes, né? Olha aqueles stories, assim, tão felizes, assim, né? E o cara sente vontade. E eu, assim, que eu digo, assim, eu sempre me senti diferente. Desde pequeno, assim, eu sempre me senti meio
fora da caixinha, assim, sabe? Não de especial, vamos de diferente mesmo, de estranho, eu não gostava do meu nome, eu me achava estranho. Na minha escola me chamavam de pastorzinho e eu não curtia, sabe? E daí, chegou no ensino médio, eu não quero ser o diferentão, vou tentar ser igual a todo mundo, né? Foi aí que foi o erro, né? Como eu disse, eu nunca me afastei, assim, exatamente da igreja. Mas ir na igreja se tornou, assim, algo rotineiro. Algo assim, tá, tô lá só pra dizer que eu tô, né? Todo mundo que olhava lá eu tocando lá, uau, esse cara... Checklist semanal, top, né? Aula, isso domingo... É uma benção, mas quando eu chegava em casa não era bem assim, sabe? Eu sabia como é que eu tava. E foi quando, graças a Deus, chegou o nosso pastor Samuel aí na cidade, assim, e cada palavra dele que vinha é um soco. É um soco na cara, assim. Bater de 2 pés. Assim, e que nem eu disse assim, não que hoje, nossa, eu seja um santo. Tô pronto pra pegar a garrafa de fogo. Isso aí. Não, né? Ainda não precisa ver a garrafa de fogo. Mas hoje eu tenho paz em dizer assim que eu tô indo no caminho e tô conseguindo realmente ser cristão de verdade. Tem muita coisa a melhorar? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, mas assim, perto daquela vida que eu tava, assim, é muito diferente. E é isso que, sabe, que os jovens às vezes não entendem, sabe? Porque querem ser iguais a todos. E quando a Bíblia tá dizendo que, cara, a gente não tem que ser igual. Muito pelo contrário. A gente vai ser chamado de louco, a gente vai ser perseguido. A gente tem que ser diferente. Porque no momento que eu vejo que eu tô igual às pessoas... Vão ter momentos solitários, né? No momento que eu vejo que eu tô na igreja e as pessoas não fazem distinção de mim e das pessoas do mundo, então alguma coisa tá errada. Eu não posso ser igual a todos, né? Eu tenho que copiar. A gente sempre vai copiar Jesus, né? E uma coisa que eu ia perguntar pra ti, quando tu se converteu, alguém veio pra ti e começou a te apontar o que tu tinha que mudar? Ou tu automaticamente começou a mudar? Até porque eu vinha de uma filosofia que eu dizia assim, tu sabe que eu sempre dizia assim, eu sou alma livre. Quem sabe que é melhor pra mim sou eu. Eu sempre falava isso, alma livre. Então ninguém tem que me dizer o que eu devo fazer. E você falou tudo, cara. Ninguém vem e me diz você tem que se vestir assim, você tem que se portar assim, você tem que fazer assim, você tem que... Não, cara, foi bem o que você diz, automaticamente. A partir do momento que a gente abre o nosso coração, cara, e começa a dizer, pô, Deus, vai largando o que você tem aí pra mim. Eu digo sempre que a melhor oração que a gente pode fazer é dizer, o eis-me aqui, né? Dobra o gelinho, o eis-me aqui, ó Senhor, com tuas mãos, tu que sabe o que vai fazer. Aí eu fiquei mais confortável quando o pastor Isaías disse uma vez que Deus gostava dos loucos. Quando ele falou na pregação, Deus gosta dos loucos, cara. Aquilo ali eu disse, pô, é pra mim isso aqui mesmo. Pra isso os loucos vai confundir o sábio. Acho que tu deve ter confundido muita gente por aí. Tô confundido até hoje. Eu acho que tem jovem que tá na igreja, quando eu começo, eu digo, meu Deus, mas isso aqui é uma igreja mesmo, loucura desse cara. Mas, gente, é uma coisa que o Caleb falou que é muito, muito bacana, e você tocou num assunto bem legal ali do pastor Samuel, que é a palavra realmente como ela deve ser pregada. Ela tem que bater, mano. Ela tem que fazer, ela tem que trincar, ela tem que começar a quebrar essas camadas que a gente tem do nosso próprio ego, do nosso próprio eu posso, eu consigo. E eu antes de vir pra igreja, eu cantava, tinha uma banda de rock, eu gostava de rap, eu gostava de estar naquela muvuca. E a primeira vez que eu fui, que me convidaram para cantar, eu disse, não, eu não posso mais fazer isso, porque havia meu ego. E a gente tem que sentir isso, né? Opa, tem um momento para tudo agora, não, eu preciso mudar. E às vezes a gente acaba nesse conflito de fazer ou não fazer, a gente deixa o Espírito Santo de fora. A Letícia me disse uma coisa bem interessante, o Gabi me disse nossa, talvez chegue um momento que você vai precisar começar a louvar, porque isso é de Deus, e você tem que entender que você precisa também vencer isso. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, para que vocês entendam, às vezes a gente está privando, pô, eu não consigo, eu não posso, não dá ainda, eu tenho que melhorar isso,
Gente, quem faz a obra É Deus. é Deus, galera. Você não falou assim, pô, eu não conseguia ver que eu tava errado. Mas hoje, com Deus, graças a Ele, eu consigo enxergar, cara. E tem uma outra coisa que eu queria te pedir, Caleb. Você não sente uma dificuldade, assim, nesse lado mais afetivo dos jovens se comunicar? Com certeza. E eu acho que isso tem tudo a ver com a internet. Com as tecnologias. Porque hoje a gente acostumou a se comunicar pela internet, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. E eu lembro, assim, quando eu participava do hip hop, que a gente ia de manhã, era às 9, 10 horas da manhã, começava o ensaio do hip hop, e só que daí tinha ensaio de tarde e de noite só tinha o culto de sábado. Como eu era pequena, não tinha carro, eu não ia voltar pra casa e pra ir ficar aí voltando, né? E a gente ficava o dia inteiro na igreja. A Gabi participou disso também. Daí tinha de manhã. Era assim, era. De manhã hip hop e de tarde era orquestra. Super coerente. Era o dia mais esperado pra nós. Era um igrejaço, cara. Era o dia mais esperado pra nós, era o sábado. Porque eu sabia que além de ter os ensaios, eu ia ter meus amigos lá, que a gente ia passar um tempo sem assim fazer nada de especial, mas a gente ia estar junto, conversando, trocando ideia fora, e muitas vezes, fazendo evangelismo, fazendo outras coisas, e no final encerrava ainda com culto, né? Então, assim, e hoje, como é difícil as pessoas quererem estar na igreja juntos, sabe? Isso é... As pessoas não se comunicam, mas não tem mais afeto. Eu acredito também que essa pandemia tenha prejudicado e muito, mas isso já estava acontecendo antes. Eu acho que a pandemia só facilitou esse problema. Então, é difícil as pessoas se abrirem. E a gente vê que precisa. Precisa. Tem muita gente sangrando por dentro, né? E que às vezes uma palavra poderia fazer toda a diferença, um abraço na hora certa. Agora me lembrou a reunião aquela da liderança da igreja que nós estávamos, do presbítero... Jorge? Não, o Jorge também, mas o Betão liberou aquela palavra no final, assim, que foi um refrigério para nós, né? Pode ter tecnologia, pode ter aquilo, ele falou, qual unção? Pode vir o celular mais top, pode vir o plano mais... o canal mais top do YouTube, mas nada vai substituir o boca a boca, o abraço, a palavra certa, na hora certa. Aquilo me deu uma alegria, né? Não só porque eu gosto de falar, mas me deu uma felicidade, porque, pô, eu sou um cara do abraço. Eu tô sofrendo muito com essa pandemia. Não pode abraçar. Eu não posso abraçar ninguém, cara. Né? E eu vejo essa dificuldade, cara. E você sabe que até eu vejo hoje, eu não sei se é uma percepção minha, se sou eu que estou vendo, né, de um ângulo que talvez não seja totalmente correto, mas eu vejo que às vezes eles vão ao culto com uma certa pressa de que acabe uma vez. Eu não sei, Caleb, se eles não têm mais esse intuito de o que está roubando isso deles, cara. Será que não só as redes sociais, mas esses streamings não estão deixando eles um pouco desfocados, Caleb? Como é que você sente isso? Tu sente isso também? Assim, eu vejo muito vídeo no YouTube. Muito vídeo no YouTube. Os próprios youtubers, né? Youtubers, E assim, e hoje, antigamente, quem que eram os ídolos? Eram os caras da TV. Eu, pra mim, era um super-herói. Eu queria muito ser um super-herói. Era, sei lá, os caras dos filmes, né? E hoje, os ídolos que as pessoas veem são os youtubers, né? E esses caras têm gamers, né? E esses caras têm um poder, assim, sobre as nossas vidas. Porque eu digo nossa, porque eu também assisto. Que é, assim, sem igual. Porque, às vezes, eles estão lá jogando e eles dizem alguma palavra, alguma doutrina, algum princípio, assim, pá. E às vezes a gente não percebe. Isso fica na nossa cabeça. E não é assim, descarada. É aos poucos, assim. Mas assim, às vezes dá uma zombadinha da igreja, né? Não, mas tudo bem, tá rindo, né? Mas daí já vai pra uma zombadinha de Deus. Não, mas tudo bem, é humor, né? Daí vai um palavrão.
beleza, tudo bem. É do momento. Aí uma bobagem, aí cenas explícitas, e aquilo começa a ficar normal pra nós. E quando a gente vai pra igreja, é uma realidade. Tu sente, mas isso aqui não é minha realidade. Claro. O que eu tô me alimentando, né? Isso. Tá um coração cheio. E eu tenho um testemunho, falo sempre a respeito disso. Algo que eu tava vivendo. Eu, pra quem não sabe, eu coleciono videogames, né? Eu tenho alguns videogames. Eu coleciono os que eu mais gostei, os que mais me marcaram, os que, né, durante a minha vida eu fui ganhando, outros que eu passei a vontade de ter. Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 2. E eu vou no canal desses caras que gostam disso. E um dia eles estavam fazendo um júri de alguns jogos do Super Nintendo versus o Mega Drive. Isso é antigo, né? Lá da década de 80 ali, pra 90. Não sou de sou 9,5. E aí, num critério lá empatou os 4 caras. Eles chamaram quem pra desempatar? Jesus, cara. Até então, pra mim, aquele canal era muito bacana, era muito legal. Só que esse Jesus que eles apresentavam lá, não era um Jesus o nosso Senhor, com a grandeza que ele tem que ter. Então você que está assistindo o vídeo, aprenda, Jesus é o Senhor. Tudo que zombar, tudo que colocar Jesus para baixo, não é uma obra de Deus, e isso é perigoso, é nocivo. Naquele momento que aquele Jesus apareceu, que eles botaram aquela pessoa, né, se vestiu com aquelas vestes, tentando falar de um jeito debochado, escrachado, aquilo se tornou uma obra maligna e perigosa, o que a gente chama de armadilha de pegar crente, era uma ratoeira aquilo. Então eu penso que para muitos, graças a Deus, quando eu vi aquilo, eu disse, não, isso não serve, cara, isso não serve para mim, isso não agrada, se fere o meu Senhor, que nós estamos sob o Senhor e o Jesus, né, nós somos escravos, né, escravos do bom Senhor Jesus, mas escravos em liberdade. Então, quando eu senti que aquilo confrontava, foi o que você disse, opa, isso não serve. Porque eu penso assim, gente, há um empenho tão grande de Satanás para tirar você do caminho de Deus, e grande mesmo, que ele não usa mais. A gente falava, né, lá em casa com a galera, pô, caíam, rolavam na igreja, se encostavam, se amarravam, pegavam. Cara, hoje não. Hoje ele tem a internet aí para estar fazendo. Nesse mesmo momento que nós estamos aqui, fazendo algo para te edificar e para falar do poder de Cristo em nossas vidas, na tua vida, a importância que você tem, Satanás está pensando em alguma outra estratégia para te tirar daqui. Então, assim, ó, Caleb, eu penso que tem que cuidar, porque no meio de tudo que a gente está vivendo, desenhos animados, né, youtubers, né, Netflix, qualquer outra rede, a leitura, tem muitos jovens lendo muitas literaturas por aí, mas gente, procurar saber quem é que está te alimentando, né? E às vezes você tem a chance de estar com o Caleb, com o Doug, com a Gabi, com a Letícia, e você escolhe conversar com uma pessoa que está lá em São Paulo, que está lá em outro lugar. Cara, a gente está aqui e você está trocando ideia com uma galera que está lá de outro lugar, com uma turma de lá. Gente, não precisa, isso que não está sabendo o que você está passando, que não está tendo as mesmas convivências. E isso é importantíssimo, Caleb. Eu acho que está chegando um momento, a pandemia, ela vem para nos afastar também disso, né? Porque a gente estava próximo pela internet, mas distante assim. E não é bom a gente estar perto, cara. A gente tem um momento, né? E a gente também quer aproveitar esse momento do vídeo, fazer uma pergunta pra você, cara. Se você, né, tem vontade de conversar com nós, sentiu vontade no teu coração, pô, eu quero conhecer esses caras, cara, a gente vai deixar depois. Vamos deixar nossos Instas aqui, né? Vai ter o contato aqui, porque assim, ó, não é feio pedir ajuda, não é feio você procurar aprender mais. Feio é você deixar de aprender.